Pessoas em lockdown, hospitais superlotados e, infelizmente, número de mortes batendo recordes a cada dia. Parece um cenário de guerra, mas foi apenas a consequência do alastramento de um único vírus. Estamos falando do novo coronavírus, que causou o maior desastre mundial desde a Segunda Guerra. Afinal, de onde veio e como se espalhou? Como esse vírus age em nosso corpo? E a pergunta do milhão, quando nossas vidas voltarão à normalidade? Esse é o assunto de hoje do canal Papo Geral. Eu sou o Lincoln. E eu sou o Gabriel, e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Antes de tudo, é bom esclarecer que o vírus coronavírus sempre esteve presente na humanidade. O que há de novo aqui é que um novo agente desse vírus surgiu em 2019, com os primeiros casos registrados oficialmente em 17 de novembro, por um homem de 55 anos na cidade de Wuhan, na China. Até o final de dezembro daquele ano, já eram um pouco mais de 260 cidadãos infectados, que chamou a atenção das autoridades regionais e até da própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, fazendo com que esse novo agente fosse descoberto em 31 de dezembro. Poucos dias depois, em 9 de janeiro de 2020, foi registrada a primeira morte pelo novo coronavírus, por um homem de 44 anos, na cidade de Wuhan, de onde se originou a doença. Com isso, chamou a atenção do mundo inteiro. Até então, a maioria dos países e entidades da saúde tratava a situação como uma epidemia. Mas em janeiro foi detectado um caso na França, onde foi confirmado que toda a Europa poderia ter o vírus circulando nela. E em seguida, foi a vez dos Estados Unidos. E finalmente, chega ao Brasil em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo, tendo o primeiro caso registrado por um homem de 61 anos que acabava de vir de viagem da Itália. Com esse aumento exponencial de número de casos e número de mortes ao redor do mundo, a OMS declarou situação de pandemia pelo novo coronavírus no dia 11 de março. Imediatamente, a Europa entra em modo lockdown, devido ao gigantesco número de óbitos, principalmente entre os mais idosos. A situação estava tão crítica que em muitos hospitais europeus, médicos e enfermeiros tinham que escolher quem usaria aparelhos para ajudar na respiração. Em termos mais duros, tinha que escolher entre quem viveria e quem morreria. Quando o vírus chegou ao Brasil, estávamos comemorando um dos períodos mais festivos do país, que é o Carnaval, o que pode ter ajudado a disseminá-lo e, inevitavelmente, cresceu o número de casos, sendo que a primeira morte foi registrada em 12 de março por uma mulher de 57 anos. No dia 16 de março, vários estados adiaram o retorno às aulas, visando conter a expansão do vírus. Como não estava surtindo o efeito desejado, várias cidades brasileiras começaram a decretar lockdown, que é a medida mais rígida contra a doença. Apesar da demora, tendo o Brasil registrando mais de 1.000 óbitos por dia, surgiu o efeito, e os números de casos e mortes começaram a baixar no país no segundo semestre de 2020. Porém, com o início das campanhas eleitorais e as festas de fim de ano, os casos e as mortes, infelizmente, voltaram a aumentar, tendo o que chama-se de segunda onda. No dia 2 de abril, o número de casos no mundo superou a marca de 1 milhão, criando uma certa desconfiança quanto aos dados. Muitas pessoas acreditavam e ainda acreditam que o número de casos é muito maior. O porquê disso era que nem todos estavam sendo testados se tinham ou não o vírus, e havia muitos casos assintomáticos, ou seja, não tiveram qualquer sintoma. Atualmente, temos mais de 110 milhões de casos e, tristemente, superamos a marca de 2 milhões de mortes. Um saldo de guerra. Também é válido citar que a Europa viveu um período de diminuição de casos, onde vários países europeus relaxaram nas medidas de isolamento. Porém, a segunda onda do coronavírus veio e, junto com ela, novas variantes. Não se sabe se essas variantes são mais perigosas que o vírus original, mas há estudos que indicam que ela pode ser mais transmissível. Até o momento, foram encontradas variantes britânicas, africana e brasileira. E como o vírus trabalha no corpo? Bom, iremos fazer a explicação infectológica do vírus, usando como fonte a explicação que foi dada pelo Luiz Fernando Reis, diretor de ensino e pesquisa no Hospital Sírio-Libanês, num vídeo feito por ele mesmo. Damos todos os créditos a ele e deixaremos o link para o vídeo dele na descrição do nosso vídeo. Cientificamente falando, o verdadeiro nome do vírus é SARS-CoV-2. Porém, ele é popularmente conhecido e chamado por coronavírus, causador da doença chamada Covid-19. Utilizando de nosso nariz,
boca e olhos, ele consegue acesso ao nosso organismo, podendo nos infectar pelo ar, pois portadores do vírus o exalam através das gotículas expelidas nas suas tosses e espirros. Essas gotículas contendo o vírus ficam no ar ao qual estamos sujeitos a expirá-lo, o que ocasionará na nossa infecção. Tocar em áreas e depois levar as mãos ao rosto, passando próximo do nariz, boca ou dos olhos, é um ato que todos fazemos no nosso dia a dia de forma tão natural que nem percebemos. Mas esse é um ato fatal que não pode ser cometido quando se trata do combate ao coronavírus, porque a todo momento você está sujeito a ter passado as mãos em áreas as quais estão infectadas, e levá-las ao rosto seria como se você mesmo pegasse o vírus e colocasse no seu organismo, meio que fazendo um favor para ele. Devido a tudo isso, cientistas, médicos e infectologistas chegaram à conclusão que, até sair a vacina, os cuidados deverão ser uso constante de máscara, principalmente se estiver em contato direto com alguém, sempre manter as mãos higienizadas, de preferência passando álcool em gel, e manter o isolamento social. Assim que entra no nosso organismo, o vírus vai diretamente para nossas células, onde ele entra e começa a se multiplicar lá dentro, até matá-las. O processo de enfraquecimento e morte de nossas células é o que nos causa os sintomas. Os sintomas mais comuns são febre, cansaço, dores no corpo, tosse, espirros, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia e falta de ar. Também há alguns casos mais raros de perda de paladar, perda de olfato e dores em lugares específicos, como a coluna, tórax e peito. No geral, percebe-se que a maioria dos sintomas são bem similares à gripe, e por isso torna-se muito mais complexo de se saber se a pessoa está com gripe ou com Covid-19, às vezes até necessitando de um teste para ter certeza. Em casos mais leves, como apenas uma tosse ou febre leve, a pessoa não precisa de nenhum médico, só se ela quiser. É indicado apenas que a pessoa realize um isolamento de 14 dias e utilize, caso achar necessário, medicamentos como analgésicos para as dores e antitérmicos para conter as febres. Após os 14 dias, a pessoa pode voltar às suas atividades normalmente. Em casos mais graves, o paciente deve ser internado o mais rápido possível, pois a doença, em casos graves, desenvolve a chamada síndrome respiratória aguda grave, que é responsável por maior parte dos óbitos pela Covid-19. Durante a internação, é utilizado pequenos tubos que são colocados dentro das narinas para levar oxigênio extra para o paciente. Em casos extremamente graves, o método chamado intubação é utilizado. Esse método é para casos onde o paciente não tem força suficiente nos pulmões para levar oxigênio até ele. Na intubação, os canos são colocados direto pela traqueia, levando o ar ambiente até os pulmões do paciente. Além disso, ele, paciente, tem que ser monitorado diariamente por um profissional da saúde, devido às possíveis complicações que podem ocorrer ao passar dos dias. Obviamente que pessoas que já obtiveram a doença ou aquelas que tiveram contato com o vírus, mas não tiveram sintomas, estão com uma imunização mais elevada e anticorpos mais capacitados para uma eventual reinfecção. Porém, o papo de já peguei e não se pega duas vezes não é verdadeiro. Temos casos como de uma mulher no Japão que já pegou pela segunda vez e que na segunda foi mais grave. Inclusive, particularmente, conheço pessoas que já pegaram 2 vezes e uma que pegou 3 vezes. A maioria diz que na segunda foi mais tranquilo, quase que assintomático, mas outras disseram que a segunda foi bem pior, precisando de alguns dias de internação. Além de tudo isso, devemos citar também que após análise de casos pelo mundo e tudo o que vem rolando, chegou-se à conclusão que o vírus é muito mais fatal em idosos, pessoas com doenças respiratórias, fumantes, diabéticos, hipertensos, pessoas com HIV, pessoas acamadas e pessoas em tratamentos bem intensos como quimioterapia. Essas pessoas foram agrupadas no chamado grupo de risco. Em resumo, são com eles a quem devemos nos preocupar, pois esse grupo é muito mais abrangente do que aparenta ser. Muitos de nós temos familiares ou pessoas importantes em nossas vidas e se encaixam nesse grupo. Sejam eles pai, mãe, avô, avó, enfim, vamos sempre manter o bom senso e zelar pelas pessoas que nós amamos. Inicialmente, iríamos falar de alguns casos, porém esse teria um vídeo extenso demais. Então resolvemos falar apenas de um caso bem curioso envolvendo a Covid-19. Publicado no jornal acadêmico British Journal of Hematology,
A matéria conta sobre um homem de 61 anos, ao qual não achamos o seu nome nas nossas fontes. Ele havia recém diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que é um câncer que ataca o sistema linfático, atingindo praticamente todo o diafragma e partes do baço. A doença estava em estado avançado, sendo diagnosticado em estágio 3 de 4. O homem havia passado por uma cirurgia mal sucedida de transplante de rim e se encontrava realizando tratamentos de hemodiálise para insuficiência renal, essa que já estava em estágio terminal. Mas antes mesmo de começar os procedimentos e tratamentos médicos para combater esse câncer, ele começou a sentir uma falta de ar e uns chiados estranhos nos pulmões. Então, ele obviamente foi ao hospital. Ele foi ao Hospital Royal Cornwall, na Cornualha, que é uma província lá na Inglaterra. Ao chegar no hospital, ele realizou o exame PCR, o famoso exame do cotonete. Após o resultado, ele foi diagnosticado com pneumonia por Covid-19. Por lá, ele ficou internado durante uns 11 dias, recebendo tratamento para Covid. E é aqui onde tudo fica mais interessante. Durante seu período internado, ele não recebeu nenhum medicamento ou tratamento para combater o câncer. Após os 11 dias, ele foi liberado para retornar para sua casa. 4 meses depois, ele retornou para dar mais atenção ao seu câncer. E após realizar um exame para verificar como se encontrava a sua doença, ele e os médicos tiveram uma grata surpresa e incomum. Os nódulos cancerígenos haviam reduzido e entrado na fase que os médicos chamam de remissão, caracterizado para doenças que entram em um estágio mais controlado. O que os pesquisadores acreditam é que pode ter ocorrido uma reação chamada de resposta imune antitumorial. Isso ocorre quando os linfócitos T são produzidos no nosso organismo. Linfócitos T são células que produzem um tipo específico de anticorpos que combatem tumores e também eliminam células mortas por infecção tumoral. Os pesquisadores dizem que o coronavírus pode ter sido responsável por essa forte e repentina aparição de linfócitos T no organismo do homem, como se ele, coronavírus, tivesse acordado de linfócitos T para que eles produzissem esses anticorpos. Mas apesar disso, não achem que o coronavírus é cura para o câncer ou para alguma outra doença. Até onde se sabe, ele amenizou em muito o câncer do homem, mas não quer dizer que ele esteja totalmente curado. E uma coisa que os médicos e pesquisadores afirmam é que não é em todo caso que o câncer terá remissão após infecção pelo coronavírus ou outro vírus que seja. Esse caso foi um ponto fora da curva e por isso está tendo tanta repercussão. Segundo dados da OMS, a taxa geral de mortalidade do novo coronavírus é de 2,3%, e para pacientes com câncer, ela aumenta para mais que o dobro, chegando a 5,6%. Outra curiosidade é que, segundo o estudo da ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, pacientes com câncer em órgãos como pulmões, estômago, fígado ou rim tendem a produzir anticorpos contra o coronavírus com mais facilidade. Talvez por terem suas células e anticorpos atacados constantemente por aqueles tumores, acabam deixando o organismo mais forte para combater outros vírus e infecções. Apesar de parecer um pouco doido de se pensar, no passado tivemos terapias que buscavam acionar os anticorpos de forma bem específica, recriando artificialmente essa mesma reação do organismo. Usavam germes, bactérias ou vírus para desencadearem a maior produção de anticorpos próprios para combater outra condição no organismo. Um exemplo disso é o germe usado na vacina da tuberculose, que já foi comprovado que pode ser usado para combater cânceres em estágios iniciais da bexiga, pois ele também aciona essa ação imunológica dos linfócitos T em células. E uma curiosidade é que atualmente, para combater esse câncer de linfoma de Hodgkin que esse senhor de 61 anos possui, é executada a chamada imunoterapia moderna, que busca de forma artificial potencializar as células a produzirem os linfócitos T, para que eles ataquem as células cancerígenas no intuito de causar remissão da doença. Até onde se sabe, o homem hoje está bem, com o câncer em estágio mais controlado e ainda com seus problemas de insuficiência renal. Olha, certamente esse período que vivemos na pandemia nos trouxe enormes desafios, principalmente na área da saúde. De início, aposto que você gostou de estar em casa para algumas férias extras e hoje não suporta mais estar nela, desejando a volta à normalidade o mais rápido possível. Bom, para que essa normalidade volte, é preciso de uma vacina capaz de deter a Covid-19. A boa notícia é que elas já estão prontas. Em menos de um ano,
a comunidade científica conseguiu desenvolver vacinas que geraram uma resposta imunológica contra o vírus. Um feito que marcará a história da humanidade. Para se ter uma ideia, a última vez que se desenvolveu uma vacina tão rápida foi contra o sarampo, que levou 10 anos para estar pronta. Surreal, pode falar, né? Mas isso tem levantado muitas fake news, a começar que a vacina irá alterar o seu DNA, ou que teremos jacarés humanos andando pelas ruas. Brincadeiras à parte, essa onda de desinformação tem desencorajado muitas pessoas a tomarem a vacina, o que é um erro grande, pois essas são as únicas armas que nós temos contra esse maldito vírus. Apesar da comunidade científica otimizar o tempo de produção da vacina devido à gravidade da doença, em nenhum momento deixou de lado a segurança e, principalmente, a eficácia, que tem se mostrado bastante promissora. Muitos laboratórios já estão com as vacinas prontas, como a da Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Moderna, Coronavac, Sputnik V da Rússia, entre outros. Todas estão com eficácia acima de 50%, que é o mínimo exigido pela OMS. Ou seja, se todos tomarem a vacina, pelo menos 50% da população estará protegida da Covid. Então quer dizer que os outros 50% poderão contrair o vírus mesmo vacinado? Sim, porém não quer dizer que a vacina não é eficaz. Eu explico. Como exemplo, a Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, que possui 50% de eficácia. Estudos da empresa demonstraram que ela é 100% eficaz contra casos graves e moderados da doença. Ou seja, mesmo que você contraia o vírus, o máximo que você terá será uma gripezinha, sem precisar ir para o hospital, nem nada. Muitos países já estão vacinando a população, como Israel, que já vacinou mais da metade da população e já sente os efeitos. Os casos da infecção caíram 94% e o país já se prepara para o retorno à normalidade. No Brasil, apesar dos problemas políticos que temos, já estão sendo aplicadas doses da Coronavac e da Oxford, porém ainda muito lento. A boa notícia é que o país conseguirá produzir essas vacinas em solo brasileiro, com o Instituto Butantan produzindo a Coronavac e a Fiocruz produzindo a da Oxford. Ainda tem a proposta da União Química de aplicar doses da Sputnik V, porém ainda sem autorização da Anvisa. Mesmo assim, dá para se ter esperança pela volta à normalidade. Normalidade essa que, sem dúvida, nos tornará pessoas melhores. Esperamos que você tenha se convencido da importância das vacinas. E sempre que vê uma notícia sem pé nem cabeça, procure se informar, pesquisando por meio de fontes confiáveis. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal e esperamos de verdade que vocês tenham gostado dele. Além de conteúdos informativos, traremos sempre outras temáticas divertidas, interessantes e principalmente curiosas. E como vocês sabem, crescer no YouTube está cada vez mais difícil nos dias de hoje, ainda mais sem equipamentos de ponta. E por mais que nosso canal esteja começando agora, temos trabalhado nele há mais de 6 meses. O canal Papo Geral sempre trabalhará com tópicos que despertarão a sua curiosidade. Afinal de contas, despertar curiosidades é o nosso lema. E vale ressaltar que cada vídeo requer muito trabalho, como escolha de temas, pesquisa, roteiro, gravação, edição, entre outras coisas. Então, se você gostou do vídeo, pedimos que, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. E não esqueça de nos contar aqui nos comentários se você já teve Covid-19. Conte-nos como foi, como você está se sentindo agora. Diga se conhece alguém que já teve Covid-19 ou alguém que já teve mais de uma vez. E o que fará quando chegar a sua vez de tomar a vacina? E também não deixe de nos dizer se aprendeu algo com esse vídeo. Tinha alguma informação sobre o vírus a qual você não sabia? Vocês e seu feedback são o combustível do nosso canal. Fazendo isso, nos deixarão cientes que vocês gostaram e querem mais conteúdo. Então não deixe de dar sugestões. Estaremos sempre de olho nos comentários. Então por hoje é só, galera. Aqui foi o Gabriel. E aqui foi o Lincoln. E até o próximo vídeo.